Vocês estão felizes? Amém. Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Amém, queridos. Gostaria de ler com vocês, queridos, Efésios, no capítulo 4, do versículo 22 ao 32. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 22 ao 32. Nós vamos ler 10 versículos ali, queridos. Se você quiser acompanhar comigo aqui no telão, fique à vontade. A palavra de Deus fala assim: por isso, veio uma aqui, do 22 ao 32. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Versículo 23, 25. Por isso, deixem a mentira, e cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Versículo 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Queridos, a carta aos Efésios é considerado o evangelho prático para a igreja. É uma carta muito especial, queridos. É uma carta muito especial. Ela foi escrita por Paulo, queridos, quando ele estava em Roma, mais ou menos 60 depois de Cristo, 10 anos antes de Jerusalém ser destruída. E é uma carta muito especial, queridos. Alguns teólogos falam que Paulo estava no ápice da sua revelação, no ápice do entendimento do evangelho, quando ele escreve a carta aos Efésios. Quando nós olhamos Efésios, queridos, ela também aponta para quase um resumo da carta aos Romanos. Mas é uma carta muito especial, queridos. É uma carta muito, muito especial. E nós poderíamos dividir, queridos, ela em dois alvos centrais de Paulo. Do capítulo 1, queridos, ao capítulo 3, ele fala sobre a riqueza do cristão. Tudo aquilo que nós recebemos em Cristo Jesus, da bondade de Deus, daquilo que nós recebemos de Deus. E um segundo alvo, um segundo objetivo de Paulo, queridos, que ele escreve do capítulo 4 ao capítulo 6, é o andar cristão. A nossa maneira de se comportar, a maneira que nós deveríamos ou devemos nos comportar, queridos, a maneira de a gente andar, o andar cristão ou as nossas condutas. E esse trecho, queridos, que nós lemos, queridos, é um trecho, queridos, que está nesse segundo alvo de Paulo, que aponta para o nosso andar cristão, a nossa maneira de a gente se relacionar, queridos, as nossas condutas, queridos. Esse trecho que lemos, Paulo trabalha, queridos, a conduta cristã, o nosso caminhar em santidade. Repete assim comigo: santidade. Queridos, nós precisamos encravar uma palavra no nosso coração, que é a palavra santidade. Nós precisamos andar em santidade, no nosso falar, no nosso agir, na nossa maneira de se comportar. Queridos, nós entendemos, queridos, que a salvação é pela graça. A salvação é pela graça, queridos. O próprio Paulo fala em Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 9, olha o que ele fala.
Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Queridos, nós entendemos, queridos, que a salvação é pela graça, queridos, mediante a fé, queridos. Entendemos a dinâmica da salvação. Nós compreendemos, queridos, que não são por obras, não é por esforço humano que nós encontramos a salvação, queridos. Os esforços dos reformados, queridos, para quê? Para pontuar isso. Na reforma protestante, queridos, um ponto forte que foi cravado no coração da igreja, a salvação mediante a fé, pela graça. Nós cremos nisso, queridos, mas nós corremos o risco, sabe do quê? De cair do outro lado do cavalo. Apontarmos para uma ênfase, queridos, e esquecermos a outra. Onde que poderíamos chamar, queridos, de hipergraça. E nós podemos cair do outro lado do cavalo, pastor, a salvação é pela graça, vivemos pela graça, caminhamos pela graça, concordo, queridos. Mas nós corremos um risco de cair para o outro lado do cavalo. É o que nós chamamos de hipergraça. Aonde eu posso tudo porque eu já fui perdoado. E eu vivo de qualquer jeito porque a graça de Deus está sobre a minha vida. É o perigo de cair para o outro lado do cavalo, queridos. E isso tem se espalhado no meio da igreja, infelizmente. Aonde quando nós vamos falar de santidade, as pessoas olham para nós e falam, vocês são legalistas. Nós entendemos sim, queridos, que existe pessoas que são legalistas, e extremamente legalistas, queridos, mas a santidade, queridos, o caminhar em santidade, a conduta cristã, é trabalhada, queridos, na Bíblia. Quando nós olhamos para um texto desse, queridos, nós vemos orientações de Paulo com relação à nossa conduta, o nosso caminhar, sim ou não? Nós podemos cair para o outro lado do cavalo, queridos, onde não existe nenhuma responsabilidade humana em nossas condutas. Onde nós nos acomodamos com o nosso estilo de vida. Vivemos sem um prumo, fazendo o que achamos que precisamos fazer. Queridos, existe uma palavra profética que Deus fala, estabelecerei um prumo sobre a casa de Israel. Todos sabem o que é um prumo, né? Quando você vai construir parede, você coloca um prumo para saber se a parede está reta. E Deus estabeleceu um prumo sobre as nossas vidas. E esse prumo se chama Cristo Jesus. Jesus é o nosso prumo, queridos. Quando nós olhamos para Jesus, queridos, nós sabemos muito bem como que nós devemos caminhar. Ele é o nosso prumo. E se nós estivermos tortos, o prumo vai nos mostrar. Graça, queridos, que não transforma, não é graça. Graça, queridos, que não transforma o meu modo de viver, não é graça. Evangelho que não muda a minha maneira de viver, queridos, não é evangelho. Um Deus que não me fala não, queridos, não é um Deus. Qual que foi o último não que você recebeu de Deus? Pastor, não lembro, você está servindo a tua alma. Se nós não recebemos não de Deus, queridos, é porque nós estamos servindo a nossa alma. Você ficou bravo com alguém semana passada, sim ou não? Sim, ficou? Você ficou com vontade de xingar ele? Sim ou não? Se você orasse, Jesus, posso xingar, o que ele ia falar? Graça que não transforma a nossa maneira de viver, queridos, não é graça. Liberdade em Cristo, queridos, não é libertinagem, onde eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero e como eu quero. Olha o que Efésios, capítulo 4, versículo 22, nós vamos ver verso por verso desse texto que nós lemos, queridos. Olha o que Efésios 4, 22 nos fala. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Queridos, somos chamados a deixar de lado a velha natureza, queridos. Quando nascemos de novo, queridos, nós temos uma nova natureza. Queridos, quando eu e você recebemos a Jesus, queridos, nós recebemos uma nova
natureza. Eu gosto de falar, queridos, de um exemplo, queridos, para você entender bem. Imagine, queridos, que entra por aquela porta ali, sabe aqueles porcos bem grandão assim? Porcão mesmo, assim, desses que estão engordando para o Natal. E entra aquele porco ali por dentro, assim, queridos, fazendo um monte de sujeira aqui. Aqui tem um monte de lavagem, queridos. Lavagem, assim, um monte aqui. E aqui tem uma mesa farta de comida gostosa, boa. O que vocês gostam de comer? Fala aí. Churrasco, picanha, uma costela, fogo de chão, tudo aqui, ó. O porco vem lá, queridos, o que ele vai comer? Vai comer lavagem porque é porco. Agora imagina, você tem o poder de transformar a natureza do porco em uma natureza de ser humano, o poder. E você chega nesse porco e transforma a natureza dele. Esse porco se transformou em um ser humano. O que ia acontecer com ele? Na hora, queridos, ele ia se levantar e vomitar, sim ou não? Imagine você agora, cercado de lavagem, com a boca cheia. O que você ia fazer, queridos? Você ia vomitar, não ia? Você ia vomitar, queridos, aquele cheiro, você tudo sujo de lama, assim, ó. Você ia vomitar, queridos, e querer correr para tomar um banho, sim ou não? E é isso que acontece. Quando Jesus transforma a nossa natureza, queridos, nós começamos a vomitar o pecado. Porque não faz mais parte da gente. E a gente vomita, o trabalho de libertação. Depois nós vamos tomar um banho, queridos, que é o se lavar com a palavra de Deus. Depois que eu me lavo, queridos, você ia estar cheirosinho, com fome, porque você vomitou. O que você ia comer? Você ia comer a lavagem ou você ia comer a comida que está na mesa? Você ia comer a comida. Isso é mudança de natureza. Isso é a nova natureza em Cristo Jesus. Essa é a natureza que nós temos. Nós recebemos uma nova natureza, queridos. Por isso que Paulo está falando que, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar a velha natureza. Para de comer com porco. Na sua sexualidade, queridos, na sua maneira de falar, na sua maneira de vestir, para de comer com porco. Quando se sentam, queridos, para ver pornografia, como se estivesse comendo com um porco. Não faz parte da tua natureza. Fica pesado às vezes assim, né? É comer com porco, queridos. Quando nascemos de novo, queridos, temos uma nova natureza, a natureza de Cristo, que guerreia contra a nossa velha natureza, que é a natureza de Adão. Então nós temos uma guerra de naturezas. A velha natureza, queridos, que é a natureza de Adão, queridos, caída, queridos, que sempre tenta nos enganar com os nossos desejos. Essa natureza, queridos, guerreia com a natureza de Cristo. O desejo de ser famoso, um desejo de engano. O desejo de ser reconhecido, um desejo de engano. O desejo, queridos, pelas riquezas, simplesmente por ter poder, a natureza de Adão, guerreando contra a natureza de Cristo. Guerra de naturezas. Pastor, é errado ser famoso? É errado ter riquezas? Não é isso que eu estou falando. Posso ouvir um amém? Amém. O errado é você desejar isso para alimentar o seu eu. Agora Deus pode levantar qualquer um de nós aqui, queridos. Pregadores do Evangelho, extremamente conhecidos, pessoas na sua área profissional extremamente conhecidas, e que vão influenciar pessoas. Deus pode levantar, queridos. Não é isso que nós estamos falando. Amém? A nossa velha natureza, queridos, que se corrompe segundo seus desejos enganosos. A natureza do velho homem sempre tenta nos enganar. E existe essa guerra de naturezas. E tenta nos enganar como? Segundo os seus desejos enganosos. Queridos, ter desejo não é errado. Fala amém aí. Queridos, ter desejo todos nós temos, não tem nada de errado. Tem pessoas que hoje estão desejando ter uma família, casar, ter filhos. Esses desejos, queridos, são extremamente válidos. Nós temos desejos, é da nossa natureza, foi Deus que colocou isso em nós. O grande problema é que existem desejos enganosos, que a gente acha que é bom, mas não
Se é engano, é engano. O grande problema do engano é que ele é um engano, queridos. Você não sabe que está sendo enganado. Esse que é o problema do engano. Por isso que nós precisamos que Deus abra os nossos olhos. E a minha oração hoje, queridos, é que Deus abra os seus olhos. Abra os seus olhos para o Evangelho. Quando nós formos partir o pão aqui, queridos, a minha oração, queridos, é que Deus abra os seus olhos. Você entenda o que Deus tem para você. Versículo 23, vamos lá. E se deixem renovar no espírito de entendimento de vocês. Queridos, repare como que Paulo fala esse verso. A se deixar renovar no espírito do entendimento. A se deixar. Se você não deixar, queridos, não vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. A vontade de Deus, queridos, ela não acontece de forma automática nas nossas vidas. Se você não deixar, não acontece. Se você não se deixar ser pastoreado, se você não se deixar ser cuidado em um grupo familiar, se você não deixar ser discipulado, não acontece. Sim ou não? Se você não deixar, queridos, Deus trabalhar na sua vida. E olha que interessante, a se deixar renovar no espírito do entendimento. A King James vai colocar assim, no raciocínio de vocês. Se você não deixar, queridos, Deus mexer nessa cachola sua aí, e você viver falando que você está certo, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, e você não deixar Deus tocar nessa cachola aí, ó, você não vai ter transformação na sua vida. O seu raciocínio não vai mudar. Aí o ímpio entende muito mais de evangelho que nós, queridos. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Seja essa metamorfose ambulante, um metamorfose. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Metamorfo, mudança de mente. Querido, se eu continuo pensando do mesmo jeito que eu pensava 10 anos atrás, querido, tem algo errado. Não estou falando de princípios e valores estacas na sua vida, ok? Você coloca princípios e valores estacas, prende ali ninguém mexe. Mas nós precisamos se deixar renovar. Não, pastor, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Se deixe renovar no entendimento, queridos. Mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de ver. É um processo fácil, pastor? Não, não é, queridos. Mas tem jeito. Tem jeito. Versículo 24, vamos lá, avançando. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A se revestir da nova natureza. Queridos, Paulo está usando, queridos, uma linguagem de troca de roupa. Ele está falando, tire a velha natureza, tire fora a velha natureza, como se você se despisse, tirasse a roupa e se revestisse da nova natureza. Essa palavra revestisse, queridos, é a mesma coisa que você colocasse uma leg. Sabe aquelas leg apertadinhas assim? Tem uns que dormem no encontro assim de leg, é uma coisa estranha de se ver aqui. E eu vi uns homens dormindo de leg, mas é feio. Me veio a imagem na mente aqui, Jesus. Eu vi uns homens dormindo assim lá no encontro, mas... Ó, o cara já se entrega, eu nem ia falar que era o Tiago, mas enfim. Quando você coloca aquelas leg assim, bem apertadinhas, isso é se revestir da nova natureza, ser envolvidos da natureza de Cristo, ser revestidos dessa natureza, dessa nova natureza em Cristo Jesus, queridos. Depois que Jesus entrou na sua vida, queridos, não tem como você ser o mesmo. Fala um amém aí. Amém. É impossível, queridos. Se Jesus não muda o seu agir diário, queridos, tem algo errado, você não conheceu Jesus. Você caiu na maldição do Jesus genérico, de um Jesus que não existe. Se Jesus não fez diferença na sua vida, queridos,
Não existe um marco do antes e depois de Jesus na sua vida, querido. Você conheceu um Jesus que não é o verdadeiro Jesus, é um genérico. Te apresentaram um falso Jesus. Agora o verdadeiro, queridos, até a história ele dividiu no meio, em antes e depois. Quando ele entra nas nossas vidas, queridos, é um marco, queridos, é uma transformação, queridos. E Paulo continua falando, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Uma nova natureza, queridos, foi criada em nós, queridos, a possibilidade de nascer de novo, queridos, a capacidade de transformar o pior dos seres humanos em uma nova criatura. Através do que, queridos? Da justiça e da retidão que procedem da verdade. Do pior indivíduo, queridos, daquele que você olha assim e fala, não tem jeito, desse pior, queridos, Jesus pode transformar em uma nova criatura. Sabe aquele que você fala assim, não dá jeito? Queridos, dá jeito sim. Dá jeito sim. Ele não deu jeito em você? Deu ou não deu? E você não era muito gente boa, né? Paulo entendia muito bem isso, queridos. Olha o que 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 15 ao 16 nos fala. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, do versículo 15 ao 16. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedido misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele, para a vida eterna. Queridos, Paulo, queridos, ele sabia, queridos, Paulo, queridos, era um perseguidor da igreja, tanto é que quando Paulo perseguia a igreja, queridos, no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele e pergunta para ele o quê? Paulo, Paulo, por que você todo aquele que persegue a igreja não persegue a igreja, persegue Jesus, queridos. E Paulo estava perseguindo a igreja, quando Estevão, queridos, foi martirizado, queridos, apedrejado, pegaram as suas roupas e jogaram aos pés de quem? De Paulo. Porque Paulo aprovou a morte de Estevão. E Paulo se coloca como o principal dos pecadores. Só que olha o que ele fala no final do versículo 16, queridos. Eu servisse do quê? De modelo para todos aqueles que hão de crer na vida, vão de crer nele para a vida. O que Paulo está falando? Eu sou o principal, queridos, eu persegui a igreja, eu matei pessoas, queridos. É isso que Paulo está falando, mas eu vou servir de um modelo de longanimidade, além de mudança de vida. Quando você vê Paulo antes, queridos, e Paulo depois, é outra pessoa. Por quê? Porque Paulo nasceu de novo, houve uma transformação na vida de Paulo. Paulo já não é mais o mesmo. Aquele que perseguia agora edifica igrejas, abre igrejas, queridos, faz um trabalho apostólico sobrenatural, queridos, 3 viagens missionárias, queridos. Paulo vira o mundo romano de ponta cabeça. Uma transformação, queridos. Uma mudança de vida, uma mudança de ver a vida, uma cosmovisão diferente. E essa nova natureza, queridos, ela teve um preço. Para eu e você, queridos, nascermos de novo, houve um preço. Foi pago um preço, queridos. A possibilidade de nascer de novo, de ter os nossos pecados perdoados, de nos tornarmos a habitação de Deus, teve um preço. Queridos, a possibilidade de você ser envolvido pelo Espírito Santo, de você ter recebido o Espírito Santo, do Espírito Santo habitar em você, teve um preço. Olha o que Atos capítulo 20, versículo 28 nos fala. Atos capítulo 20, versículo 28. Eu gosto muito desse texto, queridos. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Comprou com seu próprio sangue.
Queridos, o preço foi pago, e foi pago um preço de sangue, queridos. A salvação, ela veio pela graça até as nossas vidas, queridos. A salvação é pela graça, queridos, mas ela não foi de graça. Foi pago um preço. E qual preço foi pago, pastor? O preço do sangue do Filho de Deus. Hoje temos a possibilidade, queridos, de ter uma nova natureza, queridos, criados segundo Deus em justiça e retidão, provenientes da verdade, porque Jesus morreu na cruz. Hoje nós viemos aqui, queridos, cultuamos a Deus, temos acesso a Deus, porque Jesus pagou o preço na cruz. Queridos, e se eu entendo que o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, queridos, não tem como viver de qualquer jeito. Fala um amém aí, querido. Você foi comprado, sim ou não? Então você não pertence mais a você mesmo. Você tem um dono. Efésios capítulo 4, versículo 25, vamos continuar lá. Versículo 25. Por isso, por vocês terem uma nova natureza, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Por nós temos uma nova natureza, por isso, queridos, nós devemos deixar a mentira. Aqui Paulo entra nos assuntos práticos, queridos, da nossa caminhada, das nossas condutas como cristão, do andar em santidade. E o primeiro ponto que ele aborda, deixando a mentira. Queridos, quantos casamentos, queridos, quantas sociedades, queridos, quantas amizades, queridos, quantos relacionamentos foram destruídos pela mentira. Sim ou não? Você deve conhecer um par de histórias que foram destruídas pela mentira. Por isso que a nossa orientação é o que? Deixe a mentira. Deixe a mentira. A Bíblia nos garante, queridos, que o diabo é o pai da mentira. A nova natureza, queridos, ela é criada em verdade, e nós nos revestimos da verdade. Fala um amém aí, crente. Nós nos revestimos da verdade. Nós andamos e caminhamos em verdade. E o apóstolo continua lá, versículo 23. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Queridos, a ira não é algo ruim, preste atenção aqui em mim. A ira não é algo ruim, queridos. A Bíblia fala para a gente irar, mas não pecar. A ira, queridos, é um poder de mudança de circunstâncias. Sim ou não? A ira, queridos, é um poder de mudança de circunstâncias. Algo que te indigna, uma injustiça. Quando você olha algo que é injusto, queridos, não te vem uma ira. Quer ver um exemplo? Quem joga bola sabe disso, queridos. Você está jogando bola lá. A bola bate no cara e sai para a lateral. O juiz marca contra você. Você fica bravo ou não fica? Tem gente que quase fica endemoniado, queridos. Por quê? Porque você foi injustiçado. A bola de arremesso lateral era sua. Você foi injustiçado. Você quase fica endemoniado. Jogando vôlei lá, né? A bola pinga fora e o cara fala, não, foi dentro. Você se sente injustiçado. E essa injustiça te traz uma ira. Sim ou não? E assim, queridos, nós precisamos aprender a trabalhar com a nossa ira, queridos. Irai-vos, mas não pequei. Todas as vezes que nós vemos uma injustiça, queridos, precisa gerar em nós uma ira. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Por isso que quando você vai expulsar um demônio, queridos, você não chega assim para ele assim e fala, ô, você sai, por favor.
Você não faz isso, queridos. Porque quando você olha uma pessoa endemoniada, queridos, você vê que aquilo é injusto. Satanás e seus demônios atacando a vida de uma pessoa que foi comprada pelo sangue de Jesus. Aquilo te gera uma ira, queridos, e você fala, solta. E ele sai. Sobe como um vulcão dentro de você. Irai-vos, mas não pequeis. A nossa ira, queridos, não é contra pessoas, queridos. Se nós aplicarmos o texto de Efésios, capítulo 6, que fala que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, queridos. Quando eu entendo, queridos, que a nossa luta não é contra sangue e carne, queridos, eu não ataco pessoas com a minha ira. Sim ou não? Porque a nossa ira, queridos, não é contra pessoas. A nossa ira é contra coisas que são injustas nos lugares celestiais. Você consegue me entender? E toda vez que eu uso a minha ira contra pessoas, queridos, e ofendo pessoas, queridos, eu preciso consertar isso. Por isso que nós não deixamos o sol se ponha sobre a nossa ira. Toda vez que eu direciono a minha ira de forma errada, queridos, eu preciso pedir perdão. Por isso não deixamos para amanhã, queridos, quando pecamos contra pessoas. Nós não deixamos para amanhã, queridos, para consertar. Nós não deixamos para amanhã para pedir perdão. Nós não deixamos para amanhã. Por isso, queridos, não durma bravo com a sua esposa. Fala amém aí, mulherada. Se você brigou, conserta antes de dormir, queridos. Não vai dormir bravo com a esposa. E a esposa não vai dormir bravo com seu marido, amém? Pastor, você não conhece o marido que eu tenho, pastor, por isso você está falando isso. Queridos, é a palavra de Deus que tem nos instruído assim. Amém? E ele continua lá, versículo 27. Não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. É possível sim, queridos, um crente dar lugar ao diabo. Paulo estava escrevendo aos que têm uma nova natureza, aqueles que nasceram de novo. Paulo estava escrevendo para os crentes, queridos, e ele fala assim, não dê lugar ao diabo. Queridos, e não dar lugar ao diabo, queridos, não tem só a ver com imoralidade ou pecado. Não dê lugar ao diabo nos seus pensamentos, na sua maneira de pensar, na sua maneira de olhar a vida. Às vezes, queridos, muito pessimismo, queridos, é dar lugar ao diabo. Esse medo, queridos, é dar lugar ao... Sim ou não? E a Bíblia nos orienta, queridos, não deem lugar ao diabo. Estamos em uma guerra, queridos, e podemos ser enganados, queridos. Quando abrimos brecha, queridos, damos lugar ao diabo. A falta de perdão, a amargura, ressentimento, a prática do pecado, essas práticas abrem portas para Satanás tocar nas nossas vidas. E a orientação bíblica é não dar lugar ao diabo. E é uma guerra constante. Versículo 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Aqui existe outro contraste da velha natureza, queridos, aquela natureza que roubava, queridos, com a nova natureza, queridos, que a orientação é não roube mais. E Paulo continua, mais trabalhe. Queridos, o trabalho, queridos, é um ato de adoração a Deus. Queridos, o nosso trabalho é um ato de adoração a Deus, queridos. Quando estamos trabalhando, desenvolvendo a nossa função, queridos, nós estamos adorando a Deus. Quando estamos fazendo do padrão de Deus, no prumo de Deus. Estamos adorando a Deus, queridos. O trabalho dignifica o homem, queridos. No trabalho o homem encontra a sua dignidade, queridos. Deus é contra a preguiça. Fala amém aí. Amém. Olha o que Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, queridos, versículo 24 nos fala. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Olha o que a palavra de Deus fala. Porque quando ainda estávamos
com vocês, ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não. Olhe bem, queridos, aquele que não quer trabalhar, não que não está trabalhando. Existem situações que a pessoa está procurando emprego e ela não consegue encontrar, amém? A igreja serve de suporte, cuida, abastece. Mas aquele que não quer trabalhar, também não coma. Deus é contra a preguiça, queridos. E o apóstolo continua falando, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o necessitado. Queridos, Paulo tira o foco do eu, queridos. Em uma sociedade que a gente vive, queridos, uma sociedade capitalista, é difícil entender isso. Porque às vezes você vai pensar assim, tá bom, eu roubava, não roubo mais, uma nova natureza. Agora eu trabalho, faço o que é bom com as mãos, para que eu tenha as minhas coisas. Só que o apóstolo Paulo, queridos, dá outra orientação. Ele tira o foco do eu e coloca no necessitado. Nós trabalhamos, fazemos o que é bom com as mãos, queridos, para apoiar as pessoas que precisam. O foco nunca é o eu. Todas as vezes que eu coloco o foco no meu eu, isso se chama idolatria, egocentrismo. E de todas as formas, Deus vai tirando isso. Ah, pastor, é errado eu ter as minhas coisas? Não é errado, queridos. Só que o foco do teu trabalho, da adoração do teu trabalho, queridos, sempre vai ser focado em abençoar pessoas. Fala amém aí, queridos. Só que em um sistema capitalista, queridos, de acúmulo, queridos, de tentativa, que nós somos instruídos a aumentar o nosso patrimônio, aumente seu patrimônio, queridos. Nós travamos, queridos, nós olhamos um texto desse e não entendemos. Só que o reino de Deus, queridos, é um reino de ponta cabeça mesmo, queridos. É um reino que nos desafia a andar por fé, é um reino que nos desafia a olhar a vida de outra forma. Para que trabalhar, queridos? Para ter com que repartir. Por quê? Porque melhor é dar do que? Melhor é dar do que? Eu trabalho, eu faço o que é bom com as mãos, queridos. E eu abençoo pessoas, porque melhor é dar do que? Agora fala para o capitalista isso. Pastor, eu acordo 6 da manhã para dar para os outros, pastor. Você consegue me entender que são sistemas que se chocam? Assim como existe uma guerra de natureza, existe uma guerra cultural entre o reino de Deus e o reino dessa terra. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Nos céus você vai querer as coisas para você? Então seja feita a vontade dele aqui na... Consegue entender as guerras que nós vivemos, queridos? Enquanto está todo mundo falando, aumente seu patrimônio, aumente seu patrimônio, aumente seu patrimônio, aumente seu patrimônio, Jesus está falando, oferte, entregue, dê, abençoe. E quanto mais nós abençoamos, mais nós vamos sendo abençoados, abençoados, abençoados. Essa velha natureza, ela precisa morrer em nós, queridos. E ele continua, versículo 29. Ali está 19, mas é 29, queridos. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra, mais uma vez, não saia da boca de vocês nenhuma palavra, mas unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Outro contraste, queridos, da velha para a nova natureza, queridos. Antes eu e você falávamos o que vinha na telha. Sim ou não? Falava de qualquer jeito. Eu tinha uma boca de valeta, queridos. Eu não sei nem como eu beijava minha mãe com a boca suja que eu tinha. Queridos, a gente falava do jeito que metia a boca, xingava, queridos. A nova natureza, queridos.
quando nós nos revestimos da nova natureza, queridos, ele fala assim, nenhuma palavra suja. Em algumas traduções, queridos, vai ter palavra torpe. Palavra torpe, queridos, a palavra torpe, no original grego, queridos, é uma palavra podre mesmo, é podre. Que dá a entender, tipo um peixe em estado de putrificação, assim, putrificação, sabe? Aquele peixe já passado, fedido. É esse tipo de palavra que não deve estar na nossa boca. Fala aleluia aí. Glória a Deus. Compra sabão de coco para alguns. Assim. Vá bem, boca. Essas palavras não fazem parte da nossa nova natureza. Ele continua ali. Mas unicamente a que for boa para edificação. Conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. A nova natureza, queridos, fala unicamente palavras para edificação. Se não for para edificar, queridos, nós precisamos ficar quietos. Falam amém aí. Amém. Queridos, quando nós estamos em uma conversa, queridos, se não for para edificar, queridos, é melhor se calar. Pastor, é errado brincar, a gente está em uma conversa, não é isso que estou falando, queridos. Mas nós precisamos nos cuidar, queridos, porque a orientação bíblica é que a nossa palavra saia para edificar pessoas. Para edificar, queridos. Para levantar a fé da pessoa, para colocar um tijolinho a mais na fé da pessoa. Esse é o padrão, queridos. Falamos aquilo que transmite graça aos que ouvem, essa é a nossa natureza. Transmita graça aos que... Tem coisas que a gente ouve que não... Sim ou não? E ele continua lá, queridos, versículo 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da... Presta atenção aqui em mim, queridos. O Espírito Santo, queridos, ele não é uma energia. O Espírito Santo, ele não é um poder. O Espírito Santo não é algo que, como se fosse uma nuvem, assim. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que nós nos relacionamos, queridos. É o nosso ajudador, queridos. E podemos sim, em nossas práticas, entristecê-lo. O nosso relacionamento com o Espírito Santo, queridos, devia ser o nosso bem mais precioso. O teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus tem que ser o teu bem mais precioso. Mais precioso. Olha o que Salmo, capítulo 51, versículo 11 nos fala, queridos. Salmo 51, 11. Não me lance fora da tua presença, nem retires o teu santo Espírito. Davi entendia isso, queridos. E esse é o salmo do arrependimento, queridos. Depois que Natã confronta Davi, Davi escreve esse salmo, queridos, sabendo do pecado que ele tinha cometido. E qual que é o pedido de Davi, queridos? Não me lance fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito. O Espírito Santo de Deus, queridos, é o nosso bem mais precioso. Pastor, por que Paulo trabalha, queridos, o não falar qualquer coisa, o se comportar e toca nos nossos comportamentos, queridos? Porque o nosso falar, queridos, pode entristecer o Espírito Santo, queridos. Quer ver, eu vou me expor aqui para você entender. A gente estava agora há pouco aqui, queridos, ali, deu um problema na mesa e acabaram mexendo na mesa, pessoas que não eram, eu pedi para não mexer e mexeram. E isso me deu uma ira santa, queridos, às vezes me dá esses negócios. E eu falei para os meninos, esse rapaz precisa de ser tratado. Brabo. Fui no banheiro ali, queridos, na hora eu senti o Espírito Santo. Aprenda a ficar quieto. E eu fui no banheiro e falei, perdoa, Espírito Santo, eu não quero falar das pessoas. Não que não precise ser tratado. Eu como pastor, eu preciso identificar isso. Mas o eu falar para eles é que estava errado. E na hora, querido, o Espírito Santo já
E eu falei, eu não quero te entristecer. Queridos, a gente pode ter maior igreja aqui, queridos. Podemos ter um barracão aqui para 1000 pessoas, e podia ter 1000 pessoas sentadas aqui me ouvindo. Se o Espírito Santo não estivesse aqui, ia virar tudo uma palhaçada, queridos. Não ia servir de nada. O sucesso de ter um monte de gente te seguindo na igreja não quer dizer, queridos, de aprovação de Deus. O Espírito Santo está ali. Por isso que o meu foco, queridos, é cuidar do meu relacionamento com o Espírito Santo. O resto tudo é consequência. O meu foco como pastor, queridos, eu me preocupo da maneira de eu falar, da maneira de porque eu me preocupo com o meu relacionamento com o Espírito Santo. E a minha oração sempre foi essa, queridos, desde que eu senti a primeira vez, queridos, da primeira vez, queridos, que eu fui cheio do Espírito Santo, queridos, que eu fiquei bêbado, queridos, eu percebi, queridos, que tinha algo a mais. Eu falei, eu não quero perder isso. Não quero perder isso. Por isso que nós falamos, guarde a sua sexualidade, guarde a sua maneira de falar, ande em santidade, porque simplesmente para você ser um moralista, não, para você não perder o teu relacionamento, para você não entristecer não entristeçam esse é o nosso bem maior, queridos. O Espírito Santo é o nosso selo, queridos. Sabe o que é o selo? É a marca, queridos. Quando Jesus vir, queridos, na consumação dos séculos, queridos, e os anjos vierem, como que eles vão saber quem é crente e quem não é, queridos? Os que têm o selo. E esse selo, queridos, é a coisa mais preciosa. Você tem o selo, amém? Fala amém. Guarda isso, queridos. Protege, não entristeça o Espírito Santo na sua vida. E ele continua ali, versículo 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia e maldade, queridos, isso não faz mais parte da nossa nova natureza. Você lembra como você era sem Jesus? Sim ou não? Você devia andar em amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia e maldade. Você lembra como você era amargurado, queridos? A amargura já não faz parte da nova natureza. Você era ou não era amargurado sem Jesus? Eu era, queridos. Azedo, ruim de lida. Quando ele fala de indignação, queridos, ou algumas traduções, cólera, queridos, o original grego fala assim, paixão, raiva, fúria, ira que ferve de forma imediata, e logo se acalma outra vez. É aquele lance do pavio curto. Sabe aquele cara de pavio curto que explode, sai brigando com todo mundo? É isso que ele está falando, queridos, de ira, de indignação ou cólera. Tem uns aqui, queridos, que eu sei, queridos, que antes de Jesus nem pavio não tinha. Era só encostar que explodia. Com o tempo nós vamos melhorando, o paviozinho vai crescendo. Porque nós precisamos abandonar esse estilo de vida. Queridos, quantos problemas, não sei vocês, mas eu tive. Quantos problemas você teve por explodir? Você arrumou encrenca por ser explosivo? Por isso que Paulo fala, arranca isso, não vai mais. O outro ponto que ele trata ali, queridos, depois da indignação, é a ira. Raiva, disposição natural, mau humor, falta de caráter. Mau humor, queridos. Até mau humor se encaixa nessa palavra ira. Eu não sei você, queridos, mas eu era mal-humorado antes de Jesus. Cara chato mesmo. Mal-humorado. Hoje eu me policio, queridos. Eu não quero ser mal-humorado. Às vezes com a Kelly eu sou um pouco, porque é mais íntima, né? Daí, mas ela briga comigo. Daí eu paro de ser mal-humorado e me arrependo. Você está andando muito mal-humorado, querido, se arrependa um pouco. Fala um amém aí. Porque isso faz parte da velha natureza. E ele continua ali, queridos. Depois da ira veio o quê? Gritaria. Ei, Jesus. Fala misericórdia aí. Como é fácil, queridos, ficarmos gritando uns com os outros, queridos. Como é fácil entrar no modo gritaria. Eu, particularmente, cresci no meio de uma casa de gritaria, queridos. Nem parecia filho de japonês, parecia filho de italiano.
grito, briga, grito. E queridos, como é fácil, sim ou não, a gente entrar no modo gritaria, queridos, dentro da nossa casa, com os nossos filhos. E eu com 3 lá, às vezes, meu Deus do céu, Jesus me ajuda, eu quero largar a gritaria. Tenho falado com a Kelly, nós temos orado, queridos, nós precisamos largar a gritaria, queridos. Isso faz parte da velha natureza. E ele continua ali, depois de gritaria, blasfêmia, queridos. A palavra blasfêmia aponta para calúnia, difamação, discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Por isso eu e você, queridos, precisamos largar a blasfêmia. Nós temos que tomar muito cuidado quando falamos de pessoas. Porque é muito fácil a gente dar um falso testemunho. E falso testemunho é pecado. Isso faz parte da velha natureza. Não sei você, queridos, mas eu me lembro como eu falava mal das pessoas. Velha natureza contra a nova, e continua uma guerra. Falam mal de você, não dá vontade de falar mal também? Ó, quem fala, aquela praga lá, nem jeito de gente tem, vem falar da gente. Não é assim que a gente pensa? Mas isso é coisa da nossa velha natureza. E ele continua ali, bem como qualquer maldade. Presta atenção aqui em mim, queridos. Toda brincadeira, queridos, de duplo sentido, não faz mais parte da nossa vida. Fala amém aí, queridos. Bem como qualquer maldade. Queridos, nós precisamos aprender a se tratar com santidade, queridos. Não existe maldade entre a gente. Paulo fala em Efésios, aquilo que os ímpios fazem em secreto, nem se mencione no meio de vocês. Palavras de duplo calão, queridos, conversas, queridos, besta, entre homem e mulher, isso não existe no nosso meio. Fala amém aí, queridos. Isso aí tem que ser arrancado do nosso meio, queridos. Não existe no meio da igreja. Queridos, quando você é homem, trata com uma mulher, queridos, você trata com respeito, queridos. Não existe maldade, queridos, nesse trato. Se você começar de gracinha com mulher, queridos, você tem que se tratar. Você não nasceu de novo. Ainda mais dentro da igreja. Queridos, uma coisa que me machuca muito, queridos. E quem anda comigo sabe, quando eu vejo maldade no meio da igreja. Queridos, quando falam de adultério, queridos, traição, maldade, problema na área sexual, queridos. Isso é algo que machuca demais a gente, queridos. Queridos, se nascemos de novo, queridos, se fomos arrancados de um tremendal de pecado, de um monte de lama, queridos, por que a gente vai voltar para lá? Pastor, parece meio moralista a mensagem, parece meio legalista a mensagem. Queridos, não é, queridos. No meio dessa geração que a gente está vivendo, queridos, e dessa palavra de graça aí, queridos, que pode tudo, você vê no meio da igreja, no seio da igreja, um lance de pode tudo, queridos. E ele continua ali, queridos, para finalizar a porção que nós estamos estudando hoje. Pelo contrário, não havendo maldade no meio de vocês, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Pelo contrário, queridos, a nova natureza, queridos, é bondosa, é compassiva para com os outros. A nova natureza, queridos, perdoa, não guarda rancor. Você consegue perceber a guerra de naturezas? E eu quero finalizar, queridos, com um texto, queridos, antes de nós irmos para a nossa ceia, queridos, para animar você. Às vezes a mensagem é dura, queridos, mas isso nos anima, queridos. Olha o que 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 nos fala. Pelo poder de Deus,
nos foram concedidas, lê lá comigo, todas as coisas. Mais uma vez, pelo poder de Deus nos foram concedidas, que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Queridos, foram concedidas, queridos, em Cristo Jesus, queridos, todas as coisas que nos conduzem a uma vida, a vida e a piedade. Quando nós olhamos, queridos, para um texto desse, quando nós olhamos para uma mensagem dessa, que nos desafia, nós precisamos entender que tudo foi nos dado, queridos, e é possível viver uma vida em santidade. Falam amém. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé?